Bíblia, abra no livro de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 17 da palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 17 da palavra de Deus. Todos acharam? Digo amém. E a palavra do Senhor diz assim: certo dia, enquanto Jesus estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentando levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiam por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa, removeram uma parte do teto, em seguida abaixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados foram perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensaram entre si: quem é esse homem? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que estavam falando, perguntou: por que questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante e anda? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se e anda, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca, foi para casa louvando o Senhor. E todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvando a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Que palavra poderosa, irmão. Podeis assentar. A Bíblia fala da fé dos jovens, que eles eram amigos do paralítico, e Jesus passava por toda Jerusalém, fazendo muitos milagres, curando os enfermos, e Jesus havia curado muitos cegos, paralíticos, e chegou o momento que Jesus estava dentro de uma casa, e a multidão cercava sempre Jesus aonde ele ia. Aquele tempo Jesus estava cumprindo o seu ministério, que era pregar a palavra de Deus, que era ganhar muitas almas para o reino de Deus. E muitas pessoas ficavam sabendo que Jesus curava e fazia milagres, e as pessoas faziam de tudo para ir atrás de Jesus. Eu não sei o que tu tens passado, o que tu tens enfrentado, mas saiba que Jesus é aquele que cura tuas feridas essa noite. Jesus é aquele que chega com respostas na hora certa. Quem sabe para aquele paralítico, ele tinha fé, mas nunca pensava que aqueles homens iam pegar aquela maca, levar a dele até o telhado daquela casa. E eles fizeram. Pela fé deles, sabiam que Jesus estava lá, e ele era o único que poderia fazer aquele milagre. Então, quando eles chegaram no teto daquela casa onde Jesus estava pregando para uma multidão, removeram o telhado e abaixaram a maca daquele paralítico na frente de Jesus, irmãos. E eu creio que Jesus se comoveu naquele momento, porque tocou o coração do mestre, aquela atitude. Muitas vezes quando a gente vem cansado, muitas vezes sobrecarregado, muitas vezes
2. A casa de Deus, o Senhor diz assim para ti: venham sobre mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para tua alma essa noite. Muitas vezes as pessoas aí fora buscam tantas coisas, e muitas vezes vem a ansiedade, vem a depressão, vem muitas coisas, muitas dificuldades. Mas saiba que tu tens um amigo essa noite, e esse amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se entregou por nós sem medir esforços. Jesus estava ali no meio da multidão, fazia muitos milagres, irmãos. E quando ele desceram o paralítico na maca na frente de Jesus, teve pessoas que questionaram o mestre: quem é esse homem que anda por aí perdoando pecados, irmãos? Ele era o Filho de Deus na terra, ele era o próprio Deus andando no meio dos seres humanos, e os fariseus eram capazes de questionar o mestre. Mas Jesus, ele tinha a resposta certa, e ele falou o que é mais fácil: perdoar os pecados dele, porque as pessoas só julgavam naquela época muitas das vezes as outras. Mas Jesus disse: levanta e anda. E no mesmo instante ele foi curado. No mesmo instante ele recebeu um milagre. Porque quando a gente tem Deus na nossa vida, pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus nunca passa. E as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. O diabo querendo ou não, pessoas querendo ou não, você vai receber o teu milagre essa noite. Porque Ele é Deus de honra, Ele é Deus de vitória, irmãos. O Deus que não perde batalhas está em meio ao seu povo essa noite. E esse é o melhor tempo da gente clamar a Deus, irmãos. A gente vê os noticiários, a gente vê tantas catástrofes. Há pouco tempo lá em Minas Gerais, uma grande inundação ali, muito triste, pessoas perdendo a vida, irmãos. E tudo isso aí está escrito na palavra que ia se cumprir. Que nos fins dos dias ia haverá muitos prantos e muitos lamentos na terra. Mas aqueles que estiverem juntos a Cristo serão salvos, irmãos. Jesus, Ele te ama nessa noite, Ele te escolhe para essa obra. Quando a gente deixa as coisas do mundo de lado e a gente busca Jesus Cristo, Ele tem a saída para o que você precisa essa noite. É uma porta aberta, é um milagre, é um sonho que tu tem no teu coração, é a casa própria. O Senhor pode realizar todas as coisas. Porque naquele tempo e no tempo de hoje, Jesus não se limita a nada, irmãos. Jesus não se limitava ao que os outros falavam, ao que os outros pensavam. Ele fazia milagres. E Ele ainda faz no tempo de hoje. Quanto mais temos intimidades com Deus, mais Ele cuida de nós. Salmos 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e tudo Ele fará. Como eu li essa noite o Salmo 121, o Senhor é o teu protetor, o guardião de Israel, Ele nunca dorme, Ele não cochila, está sempre ao teu lado para te proteger. E o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo perigo. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Aonde quer que você vá, o Senhor é contigo. Jesus, Ele curava independente do que a pessoa tinha, irmãos. Mas aquela fé daqueles homens tocou muito o coração de Deus.
porque aqueles 3 jovens pensaram: pela porta da frente a gente não vai conseguir entrar, porque era muita gente, que a multidão que cercava Jesus. Então eles levaram ele até a ponta do telhado daquela casa, tiraram as telhas e abaixaram o paralítico, e o milagre aconteceu. A Bíblia fala que o louvor que a irmã cantou, que Moisés viu a sarça que ardia, pegava fogo e o fogo não se apagava. Irmãos, todos nós temos uma chama do Espírito Santo dentro de nós, e a gente não pode deixar essa chama apagar por nada. Porque quando a gente canta, quando a gente adora, quando a gente prega, o céu ele se move a nosso favor. E o Senhor ele está com os mansos e os humildes de coração, que têm mãos limpas, que sabem amar e não têm vaidade. Esses são muito importantes para Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 20 fala: felizes são vocês, pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, mas serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, porque no tempo certo rirão. O Senhor, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Quem sabe agora você não veja um cenário favorável, mas saiba que o milagre acontece em dias inesperados. Quando a gente menos espera, alguém bate a porta, o milagre chega, a vitória chega na tua vida essa noite, o milagre chega na tua casa, o Senhor restaura a tua família hoje. Quem sabe foi um ano difícil ano passado, mas esse ano o Senhor vai fazer você voltar a sorrir. Deus trará um cântico novo nos teus lábios, porque o Senhor te fez para vencer. E cada um de nós é escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Quão feliz é, irmãos, quando a gente vem à casa de Deus, que a gente deixa tudo para trás, que a gente só pensa nele, em estar junto de Jesus. E Jesus, ele não mede esforços para nos abençoar. Em Jeremias 29:11 fala: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de bem e não planos de mal, plano para te dar o futuro pelo qual anseio. O Senhor tem uma nova história essa noite para te entregar. Hoje é o tempo aonde a gente vai viver as promessas de Deus. Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas. Jesus, ele caminhava em toda a Judeia e a Galileia, e aonde ele passava ele era reverenciado, irmãos. Há pouco tempo estava falando com um jovem sobre a Bíblia, e ele disse para mim que ele tinha medo da morte, ele tinha medo de morrer. E ele perguntou para mim se eu tinha medo de morrer, e eu disse para ele que não, porque eu sabia para onde eu ia ir o dia que eu partisse dessa terra. Quando a gente tem Deus e a gente tem a convicção que a gente tem Ele na nossa vida, que a gente é dependente de Deus, a gente sabe para onde a gente vai. Tem um lugar preparado para nós. E eu disse para ele: mas ainda dá tempo de você clamar ao Senhor, de você entregar a tua vida ao Senhor, de Ele salvar a tua alma, Ele salvar a tua vida.
mas tem um problema. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu sou uma pessoa que eu sou muito gananciosa, eu quero ganhar cada vez mais. Mas eu disse, então você tem que se afastar disso. Se afastar dos caminhos maus. E você tem que buscar o Senhor em primeiro lugar. Que nem diz a palavra de Deus: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas eu vos acrescento. Irmãos, Deus ele nos dá o suficiente. Se a gente for dependente de Deus e botar Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que não vai te faltar nada na tua vida. Os jovens de hoje têm um vazio, irmãos, que eles tentam preencher em tantas coisas, em festas, em baladas, em pessoas, mas eles não conseguem preencher a alma. Porque para preencher esse vazio que as pessoas têm aí fora, é só Jesus Cristo que consegue preencher. Ele preenche a nossa alma, Ele nos alegra. Quando estamos tristes, Ele nos consola. Por isso que Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar, mas eu deixo convosco o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que pega as tuas lágrimas e ele leva até Deus. E ele diz: o meu filho precisa disso, o meu filho precisa daquilo. Então você nunca está sozinho. Saiba que você tem um Deus que te ama, um Deus que te escolhe, um Deus que te abençoa. Eu lembro também de uma situação quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, que tinha um jovem que ele ia tirar a sua vida naquele dia. E naquele dia eu estava pregando uma palavra muito poderosa. E naquele dia aquele jovem aceitou Jesus. E ele não quis mais tirar a sua vida depois que ele escutou aquela mensagem. Porque, irmãos, as palavras de Deus têm poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para mudar histórias. Uma palavra liberada, irmãos, tem poder para mudar toda a situação. Muitas vezes os escolhidos não têm escolha, irmãos. A gente tem que fazer o líder de Deus. A gente tem que pregar a palavra. A gente tem que amar essa palavra. A gente tem que amar esse Deus acima de todas as outras coisas. É tempo, irmãos, da gente estar com Deus. Sabemos que Deus tem um lugar preparado para nós lá no céu, que a gente não é dessa terra. A gente, uma hora, a gente, num piscar de olhos, pode acontecer o arrebatamento de Deus, e a gente tem que estar preparado para ir para o céu. Não queira ficar no tempo da grande tribulação nessa terra, onde serão muitos choros, muito ranger de dentes, que nem diz na palavra. Mas aqueles que são salvos terão um galardão no céu, e o próprio Deus vai te entregar a coroa da vida, porque Ele estará lá, e o sol é o próprio Jesus, que irá nos abraçar naquele dia, que irá enxugar do teu rosto todas as lágrimas. Tudo que você passou aqui na terra não vai se comparar com aquele lugar onde as ruas são de ouro, de cristal, juro, os muros são de jaspe,